O que vai ouvir agora nunca foi contado publicamente. Em fevereiro de 2016, durante a Guerra Civil na Síria, foi enviada uma unidade especial de reconhecimento para as montanhas de Jabal al-Zawiya, uma região marcada por combates intensos e desaparecimentos inexplicáveis. Partiam para uma missão de reconhecimento noturno, com ordens claras: confirmar a presença de rotas de abastecimento utilizadas pelos grupos insurgentes e recolher imagens para os serviços de informação. Apenas um homem regressou vivo, e o vídeo recuperado da sua câmara mostra algo que desafia qualquer explicação militar ou científica. A guerra na Síria estava num dos seus períodos mais sangrentos. As montanhas de Jabal al-Zawiya, no norte de Idlib, eram um labirinto natural, com vales estreitos e formações rochosas que bloqueavam os sinais de rádio e tornavam qualquer patrulha vulnerável a emboscadas. Desde 2012 que as forças sírias e aliadas russas tentavam controlar esta região, mas relatos internos já indicavam anomalias. Vozes não identificadas nos rádios, drones a desaparecer sem rasto e temperaturas a descer bruscamente, sem explicação. Oficialmente, nada disto constava dos relatórios, mas documentos desclassificados anos mais tarde revelaram que pelo menos 6 operações anteriores tinham terminado com perdas totais de pessoal e equipamento, e sempre no mesmo setor. Na noite de 15 de fevereiro, a patrulha de 6 homens, liderada pelo sargento-maior Khaled al-Naim, iniciou a subida às 22h14. O tempo estava estável, com uma temperatura de 9 graus. Nas primeiras 2 horas, não houve qualquer sinal de atividade inimiga. Mas, segundo o único sobrevivente, Hassan al-Rami, algo mudou de forma abrupta. Descreveu que às 0h47, o vento parou completamente. Não havia som de animais nem de movimento, apenas o estalar dos próprios passos sobre o cascalho congelado. E foi neste silêncio que o rádio de Khaled começou a chiar. O ruído transformou-se numa sequência de números, falados por uma voz feminina, numa língua que nenhum deles reconheceu. O vídeo mostra claramente o momento em que a equipa para e todos olham uns para os outros. A câmara treme ligeiramente, apontada para o chão, enquanto a voz continua. Hassan contou que um dos operadores russos, que estava integrado na patrulha, empalideceu e disse em voz baixa: "Estas são coordenadas militares nossas." O mais perturbador: as coordenadas correspondiam a uma base de artilharia a mais de 200 quilómetros dali, uma posição que, teoricamente, apenas os oficiais de alta patente conheciam. Segundos depois, um dos soldados aponta o seu equipamento de visão térmica para o flanco direito da montanha. A imagem capta uma silhueta humana parada a cerca de 200 metros. Mas na leitura térmica, a figura aparece com uma temperatura interior de menos 12 graus. Isso é impossível para um ser humano vivo. No vídeo, é possível ouvir um murmúrio coletivo. Khaled ordena-lhes que mantenham posição, mas a figura move-se e o que se vê a seguir é impossível de explicar. Parece atravessar uma saliência rochosa como se fosse fumo. A partir daí, o clima muda radicalmente. O vento regressa, mas gelado, cortante, e juntamente com ele um som grave e constante semelhante ao ruído de um motor distante. Hassan disse que sentiu como se o ar estivesse mais pesado, como se algo lhe puxasse o corpo para trás a cada passo. Tentam recuar, mas outra luz surge na encosta, desta vez uma luz interior, como se a própria rocha estivesse a brilhar. O vídeo mostra esta luz a pulsar lentamente e, por uma fração de segundo, é possível distinguir formas a moverem-se no seu interior. O áudio capta um grito abafado. A câmara cai no chão e continua a gravar de lado. O que se vê é perturbador. Botans a correr, sombras compridas que não correspondem aos corpos e, por fim, uma mão a cair junto à lente.
Seguem-se então 23 segundos de silêncio absoluto, sem vento, sem passos, sem vozes. Depois disso, a gravação termina abruptamente. O corpo de Khaled e dos outros 5 homens nunca foi recuperado. Apenas o equipamento de Hassan foi encontrado a pouco mais de 300 metros da última posição registada, junto da sua câmara e de um capacete ensanguentado. No hospital, passou semanas em choque, repetindo as mesmas palavras. Eles sabiam os nossos nomes e esperavam por nós. Quando comecei a investigar esta história, encontrei um fórum de veteranos russos onde o caso foi mencionado de forma cifrada. Um antigo oficial, usando a alcunha de Kolovrat 84, afirmou que já tinha visto fenómenos semelhantes no Afeganistão, em 1984, quando uma patrulha soviética reportou figuras translúcidas no interior de grutas, visíveis apenas em câmaras de visão noturna. Outro membro do fórum mencionou um incidente em 2003 na Chechênia, onde um helicóptero Mi-8 registrou um sinal térmico negativo de forma humanoide, ou seja, a câmara captava calor em redor, mas o corpo aparecia mais frio do que o gelo. Esta ligação não é casual. Em todos os registros a que consegui aceder, existem padrões. Regiões montanhosas isoladas, mudanças climáticas abruptas, interferências de rádio com vozes ou números e o desaparecimento total de equipamentos. Muitos destes casos nunca chegaram ao conhecimento público, porque foram registados como missões comprometidas ou perda de contacto devido a condições de combate. Oficialmente, o exército sírio descreveu a missão de Jabal al-Zawiya como patrulha perdida em combate por emboscada inimiga. Mas os ficheiros internos que consegui ver mostram outra narrativa. A temperatura no local caiu a pique para -0 em menos de 6 minutos. E todos os sinais de rádio foram cortados ao mesmo tempo, incluindo os de satélite. Não houve detecção de disparos de arma de fogo, nem de movimentação inimiga na zona. Apenas silêncio. Hassan vive hoje em isolamento, recusando-se a falar com jornalistas. Os moradores da aldeia onde se refugia afirmam que todas as noites deixam o rádio ligado, na mesma frequência utilizada pelo exército nessa noite. Alguns dizem já ter ouvido à porta de sua casa o mesmo som gravado na câmara, uma voz feminina a dizer números, e depois um silêncio sufocante. Pesquise por Jabal al-Zawiya 2016 e veja por si mesmo quantos registros oficiais ainda existem. Mas saiba, uma boa parte do que vai encontrar foi removida ou alterada ao longo dos anos. Se fosse um daqueles 6 homens e estivesse ali, no meio da montanha, a ouvir o seu próprio nome ser chamado por uma voz que não é humana, o que faria? Deixe a sua teoria nos comentários. Acha que era uma arma experimental, um fenómeno natural ou algo muito mais antigo e perigoso, escondido nas montanhas? Gostas deste vídeo? Subscreve os Ecos da Guerra, ativa o sino e prepara-te, porque no próximo episódio vamos descer até um bunker abandonado que, 80 anos depois, ainda emite sinais codificados todas as madrugadas. E ninguém sabe quem está a responder do outro lado. Na guerra, o inimigo mais perigoso é aquele que não conseguimos ver, mas que nunca deixa de nos observar. Aqui quem falou contigo foi a voz por detrás dos ecos da guerra. Se esta história mexeu consigo, partilhe as suas teorias nos comentários. A sua participação mantém viva a nossa missão de revelar o que muitos tentam esconder. Até ao próximo apelo, e que os ecos da guerra continuem a ser ouvidos. Este conteúdo baseia-se em relatos militares, documentos desclassificados e testemunhos obtidos em pesquisas independentes.
Algumas informações permanecem inconclusivas ou não confirmadas, sendo apresentadas para fins de entretenimento e reflexão histórica. O canal Ecos da Guerra mantém um profundo respeito por todos os veteranos e pelas vítimas de conflitos armados. Não foram incluídos quaisquer detalhes com a intenção de desrespeitar memórias, tradições ou instituições militares. As interpretações sobrenaturais referidas representam teorias e hipóteses, e não afirmações factuais. As imagens, os sons e as recriações têm um caráter ilustrativo e não devem ser interpretados como provas definitivas. O objetivo é preservar a memória, estimular a curiosidade e incentivar o estudo crítico da história militar.